Como é que é, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um dia de criatividade, de disponibilidade, de crescimento, de evolução e muito mais. Hoje iremos falar sobre o medo de avançar. Eu sei que muitas pessoas vão ver isso, outros podem saltar, mas eu irei dar 3 coisas que poderão mudar, poderão te tirar de onde você está para começar a avançar. Primeiro, o que é medo? Medo é algo que qualquer ser humano tem e qualquer ser humano sente. Há 2 tipos de medo. A psicologia mostra o seguinte, que há o medo que é a raiz, o medo da morte, que todo ser humano tem, ou a maioria dos seres humanos tem, e que esse medo da morte dá origem a vários outros medos, e o segundo medo é o medo de ficar sozinho. Então, o que acontece? O primeiro ponto que iremos cá falar é o medo da morte. O medo da morte, como é que funciona? Eu falei que o medo da morte, ele é um medo que está acima ou que traz raiz a todos os demais medos. Se você tem o medo de avançar, significa que há uma raiz. Para você poder desligar as demais raízes, ou para não poder gastar muito tempo à procura da solução, ou porquê de você ter medo de avançar, eu irei te dar 3 dicas, mas o medo essencial que deve ser eliminado logo de primeiro é o medo da morte. Sim, claro, devemos fazer coisas de forma consciente. Dizer que temos que parar de ter medo da morte significa 2 coisas. Quando nós começamos a ver a vida e começamos a aproveitar ela, nós começamos a ter consciência de que as coisas em que nós vivíamos, as coisas que nós fazíamos, que era ou a rotina, a mesma rotina não vai nos trazer um avanço, mas sim vai nos trazer um conforto. E esse conforto não vai nos dar a liberdade. Por vezes nós teremos que nos desconfortar, devemos entrar em desconfortos para podermos avançar. Da mesma forma que vimos nesse semáforo, o avanço está a piscar. Até quando você irá ficar cansado ou irá dar desculpas no teu cérebro porque isto, mais aquilo outro, hoje não tenho tempo, amanhã terei tempo, isto, mais aquilo. Quem te garante que amanhã você terá tempo? Aproveite hoje ou agora. Comece este medo da morte. Como eliminar o medo da morte? Eliminar o medo da morte é algo muito substancial, é algo que passa por um tempo, mas todos aqueles que obtêm esse conhecimento, o conhecimento é vasto para não ter medo da morte, mas não significa que o medo patológico, o medo que qualquer ser humano tem, que é o da morte. O que é isso? Quando o nosso cérebro ativa o estado de luta ou fuga. O estado de luta ou fuga é benéfico para nós em estados em que, por exemplo, a pessoa está num penhasco, o corpo dele começa a reagir. Isso é certo, mas nós só devemos parar quando for o caso de estamos para perder a nossa vida. Mas se a coisa que nós estamos a fazer vai nos dar ROI, vai nos trazer crescimento, vai nos tirar do medo de avançar, o que nós devemos fazer? Devemos prosseguir com a cabeça afinco. Segundo ponto, o que são riscos? Riscos é tudo aquilo que você ainda não fez, tudo aquilo que você ainda não entrou por causa dos seus medos, por causa do medo de avançar. Como eu poderei colocar um risco se o risco faz mal? Se você ainda não entendeu, a palavra risco vem do riscar. E o riscar, o que acontece com tudo aquilo que risca? Todo ser humano que entra em risco, ele está a sair da rotina normal, está a sair do anormal, ele entra em anormal, ele está a sair do normal. Tudo aquilo que risca significa que está a trilhar um novo caminho. Comece a gostar de riscos, porque são os riscos que te farão crescer e adquirir e entrar em novos processos. Agora, o terceiro risco é o mais comum entre todos os seres humanos, que é o risco de começar a parar de ser qualquer um. Como assim? Quando nós começamos a pensar em não ser mais qualquer um, nós começamos a ter medo do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão ver e do que nós vamos nos tornar por pararmos de seguir a manada, de sermos o que a manada está a ser. Então, se você quer começar a perder o medo de avançar, primeiro ponto, comece a adquirir a perda do medo da morte. Segundo, comece a entrar em riscos que vão te fazer crescer, riscos que vão te fazer desenvolver. Terceiro, pare de ser qualquer um. Você não é qualquer um. O
seu nível, a sua mentalidade, por estar aqui a ouvir e por chegar até aqui ao final desse vídeo, você não é qualquer um. E então, eu queria dizer, viva a vida como se fosse o último dia, porque um dia você vai aceitar. Mas caso você não viva a vida como se fosse o último dia, a cada dia vai acontecer algo no teu cérebro, vai acontecer algo contigo no finalzinho da vida, algo que tem acontecido com muitos dos que chegam lá. Eles se arrependem. Então, não queira se arrepender por não ter agido.